E Aqui. Bom, começando. pronto. Então, pronto, Assis. É, Boa boa, tarde. boa tarde a todos, boa tarde à noite aqui no Rio já, né? A todos, né? Uma alegria para o Instituto Estação das Letras ouvir Luiz Antônio de Assis Brasil, que, além desse grande romancista que ele é nosso mestre, né? Então, assim, mas eu gosto muito de falar um pouco mais, porque às vezes os alunos não têm notícia, né, de quem é o Luiz Antônio, né? Bom, autor de diversos romances, esse romance que está sendo lançado, que tem a música quase como protagonista, né? Não é o primeiro onde a música está sempre atravessando, né, os romances dele, a natu... isso vem da natureza de músico, né, que ele é, né? Então, a música é a protagonista desses livros, né? Mas ele é um autor, né, de muitos livros, que já ganhou prêmios, os principais prêmios nacionais, prêmios internacionais, né? Tem aqui uma lista eu fui ver assim, fui fazer uma lista para vocês. Você tem aqui, né, o Prêmio Nacional de Literatura, o Prêmio Pégaso da Colômbia, o Prêmio Machado de Assis da Fundação Biblioteca Nacional, o Jabuti e Portugal Telecom, um só romance, ganhou 2 prêmios, né, a Margem Imóvel do Rio. Foi conferencista em universidades, né, na Brown University e na Universidade de Tübingen e muitas outras, né? Então, é um homem que tem história na nossa literatura, e é uma história que une, né, a criação, né, e a ciência da criação, que é isso que ele empresta às suas aulas, não é? Com toda digamos, a densidade que quem é aluno do Luiz Antônio conhece, não é? São aulas inesquecíveis, né? Todos os alunos da estação que passam por ele, primeiro ficam, depois eu acho que eles são expulsos pelo Assis, né? Quase expulsos, né? Porque senão eles continuam, né? Continuam. Então, assim, é uma alegria, Assis, ter você aqui, além de um amigo querido nosso, meu particular, e da casa de muitos anos, né? A Estação das Letras recém tinha alçado seus voos e teve nele, né, um dos maiores entusiastas, né? Sempre enviou alunos para nós, indicou a estação quando nós ainda éramos bebês, agora nós estamos mais velhinhos, com 28 anos de estrada, né? E viramos instituto. Então, Assis, eu queria muito ter esse momento com você, né? Para você falar do Leopold, uma novela, né? E, enfim, não sei se você agora deve ter preparado alguma coisa. Eu vou passar a palavra para você, não é? E a gente vai conversando, vai falando. Bom, como eu disse, então, né, boa tarde. Eh, não preparei nada, tá? Então, assim, ó, eu vou imaginar o que você iria perguntar, tá? Então, a partir daí, eu passo a responder. Mas eu tenho perguntas, tá? Ah, tem? Tenho, Ah, tenho, tem. tenho. Eu tenho. Tá. É, Mas começa introduzindo, então. Na verdade, eu queria que tá. você falasse inicialmente, né, do Tá. Leopold, né? O que Tá. né? Que narrativa é essa que você buscou, não é? E Uhum. já vi em algumas entrevistas suas que você diz que esse é o seu romance que você considera, né, um romance mais bem acabado, mais bem construído, né? E é É, fruto de muitos anos de trabalho, que sempre como você faz, né? Os textos não saem, né, de uma hora para outra. Então, queria que você falasse do Leopold e como é que teve essa ideia, né? Como é que você foi buscar, onde você foi buscar isso? assim, ó, sem nenhum drama,
eu diria que é o livro da minha vida. Tá? Quer dizer, assim, até o presente momento, é o melhor que eu já escrevi. Tá? Até o presente momento. E pode ser que seja o último também. Tá? E realmente é um livro a que eu me dediquei muito, pesquisei muito, e mais do que isso, tive um envolvimento muito próximo, emocional, afetivo, pela figura do Leopold. Então, o livro é este aqui, tá? Leopold, uma novela de 400 páginas, tá? Pronto, aí está. E vamos lá, quem é este Leopold? O Leopold é uma figura que normalmente é uma caricatura na história da música e um rodapé na história da música. E de vários rodapés na história, em qualquer história que falar sobre o filho dele, Wolfgang Amadeus Mozart. Tá? Johannes Chrysostomos Wolfgang Theophilus Mozart. Esse é o nome completo, latinizado, assim como ele foi batizado na Igreja Católica Romana. Eu digo assim que ele passa quase como uma caricatura, e como toda caricatura pega apenas alguns traços, né, que considera relevantes e desenha. Então, o que que acontece? O filme, houve um filme que fez muito sucesso aí por 1985, faz muitos anos, chamado Amadeus, que, cujo tema é o Wolfgang Amadeus Mozart. Bom, que é uma história bem conhecida, etc. A história dele, digamos. Né? Quase todo mundo sabe alguma coisa dele. Tá? Uns sabem que morreu muito moço, outro que compôs centenas, que era um gênio precoce, etc. Tudo isso, digamos, não deixa de ser verdadeiro, mas é bastante redutor. Mas a figura do pai dele aparece, e se nós pensarmos no filme Amadeus, que é uma fantasia sobre a vida dele, né? Não dá para acreditar no filme. Nada ou quase nada ali é real, né? A invenção do Milos Forman, né? E do Peter Shaffer, né? Que foi o autor da peça teatral que estreou em Londres e o Milos Forman assistiu a peça, né? e, e comprou os direitos para o cinema. Tá? Bom, na peça, portanto, que dá origem, a peça é uma fantasia do Peter Shaffer também, que coloca situações esdrúxulas, como, por exemplo, que o, o Wolfgang tivesse ditado o Requiem para Salieri. Né? Isso, claro, não tem nada a ver com o real. Né? Outra coisa ridícula que está no filme, mas enfim, está muito bem feito. Né? A gente gostaria que aquilo tivesse acontecido. A perseguição que Salieri teria feito seria a nêmesis do Mozart, seria o Salieri, né? E realmente não tem nada a ver com o real. O Salieri prestigiava muito Mozart, não só isso, regia obras do Mozart, tá? E depois que Mozart morreu, a Constance Weber, que era a viúva do Mozart, deu os dois filhos para o Salieri ensinar música. Né? Quer dizer, a relação deles era muito próxima e muito afetuosa. Tá? Então, é outra coisa
ridícula que está no filme, mas enfim, está muito bem feito. E a outra, falando agora então no Leopold. O Leopold está razoavelmente bem representado, tá? Mas existe aquela coisa que se formou, aquela lenda, né, que se formou, que o Leopold simplesmente era um explorador dos filhos, né, do Mozart, do Wolfgang, né, como chamavam em casa, e da Nanner, a irmã mais velha, 6 anos mais velha. Que ambos eram muito talentosos, tá? E o pai então explorou os dois para ganhar dinheiro. Bom, essa é uma lenda que circula no meio musical e não só, nos outros meios também. Tá? Uma colega, uma colega minha, né, professora Maria Eunice Moreira, lá da PUC, quando eu falei no assunto, ela disse: bom, vamos ver o que vai sair, porque nós líamos, eu ganhei uma série de compositores, né, do mundo e tal, e ali o Leopoldo era um ser horroroso, né, que explorava os seus filhos em concertos e que era exigente a ponto de o filho desmaiar, né, em cena, tá? E a pior das impressões, eu disse, bom, vamos ver se a gente, né, repõe. Criando, portanto, uma personagem que fosse, digamos assim, teve de ser criada, claro, mas adequada à visão histórica do Leopoldo. Mas, antes de tudo, é uma ficção, tá? Mas nessa ficção eu pude ser, além da verdade da ficção, eu pude ser verdadeiro quanto aos fatos históricos. Na verdade, o Leopoldo ganhou dinheiro, mas ele tinha que gastar tudo nas viagens, tá? Então eles ganhavam numa corte, tá? E depois, para viajar para a próxima cidade, gastavam aquele dinheiro. Então eles viviam, né, como a gente diz no Brasil, da mão para a boca, tá? Quer dizer, era assim. Quando ele morreu, ele não tinha nada, a não ser as roupas do corpo e uma pequena biblioteca. Bom, mas onde é que entra, então, a questão da genialidade? Entra no seguinte sentido. Ele reconheceu no filho essa genialidade, porque era realmente visível, perceptível. Não pelo fato de tocar, que isso, hoje em dia, tem centenas de crianças de 4, 5 anos que tocam concerto, 4 não, mas a partir de 5 anos, que tocam concertos do Mozart. Mas atenção, a grande diferença da genialidade está que ele começou a compor aos 5 anos. Esta é a grande diferença. Ele não foi um executante, porque o executante a gente ensina. Tá? Mas bem, ele começou a criar coisas, tá, musicais. Logo em seguida, que o Leopoldo se deu conta disso, ele, que era um músico profissional, trabalhava na corte do príncipe arcebispo de Salzburgo, que tinha uma orquestra, essas cortes todas tinham uma orquestra, dependendo da riqueza dessa corte, mas ele trabalhava na corte de Salzburgo, que era respeitabilíssima na época, né? E tinha o status de um estado independente, inclusive. E o que aconteceu? Que ele, então, o Leopold Mozart, compunha, compunha, compunha para e regia para a corte do príncipe arcebispo, tá? Então ele tinha dever, ele escrevia para a corte, escrevia para músicas, né? Para a Catedral de Salzburgo e escrevia para um conjunto de jovens que ele ensinava, e era um
uma instituição, né, que abrigava crianças que tivessem vocação para a música. Então, ele dava aula nisso e escreveu e publicou no ano que nasceu o Wolfgang, em 1756. Ele publicou digamos, um manual de ensino do violino. Esse manual de ensino do violino teve um grande sucesso e foi traduzido, foi publicado por uma editora alemã, onde ele tinha nascido, e saíram logo traduções na Holanda e na França, dado o grande sucesso. Mas então, no momento que o filho apareceu como o grande, enfim, né, ele não escreveu mais nada, nada, até o fim da vida. 25 anos de, digamos, esterilidade criativa musical. Por quê? Porque ele se imbuiu da missão dada por Deus, digamos assim, de tornar o seu filho o maior compositor da Europa, isto é, do mundo, né? E a sua vida teria esse sentido. E, bom, o que ele fez? Ele ensinou pessoalmente, mas, mais do que isso, ele levou o filho a determinados espaços culturais em que ele podia ter aulas com mestres que o Leopoldo sabia que eram mestres melhores do que ele. Bom, então o Leopoldo era, digamos assim, uma espécie de manager, né, da carreira do filho. Então, ensinou a ele tudo o que ele sabia, mas então levou a Paris, por exemplo. Tocou na corte de Luís XV, tocou, pronto. Mas ele foi a Paris por outra razão. Ele foi para o Mozart aprender, o filho, aprender sonata. E ele aprendeu com o Schubert, não o Schubert, né? O Schubert, que era um compositor alemão que vivia em Paris e dava aulas em Paris. Tá? Depois foi para Londres, tá? Se apresentou lá perante a corte, o rei e tudo mais, mas ele foi especialmente para que o seu filho tivesse aulas com Johann Christian Bach, que vivia em Londres. É o filho do velho Bach, tá? Vivia em Londres, que ensinou o menino, tinha 9 anos, a escrever a sinfonia, a escrever sinfonia. Depois ele levou o filho para Milão, levou para Nápoles, onde havia os grandes mestres da ópera, porque o Leopoldo não era um operista. Então, levou para Milão especialmente levou para que o menino tivesse aula com o padre Martini, que era o grande mestre do contraponto da época. Tá? Então, vocês veem que a ação do Leopoldo, essa figura central da minha novela, era um sujeito que cuidava do destino do filho e, atenção, se imbuiu da missão de dedicar até o último dia de sua vida à realização dessa missão conferida, tá? Então, o que acontece? Ele estava em Salzburgo, Leopoldo, tá? E vai visitar o filho, que já está em Viena, em 85. O filho está em Viena há 5 anos já, porque ele se dedicou, ele disse, eu vou ser freelancer em Viena, não vou continuar empregado aqui, que eu não aguento mais isso. Então, talvez o Mozart tenha sido o primeiro músico freelancer, tá? E conseguiu um bom sucesso, inclusive fez uma ópera, o Rapto no Serralho, que foi
uma consagração. E o Leopoldo foi visitá-lo, tá? E aí houve uma... eu fiz a contextualização da história. Agora eu vou dizer qual é a situação crítica da novela, porque todo texto, todo romance, né, precisa de uma situação crítica, né, que dá origem. E essa situação crítica foi a frase que ele ouviu do Joseph Haydn, que era o grande Haydn, o maior compositor da época. Ele vivia em Viena. E aí ele disse para o Leopoldo, numa festa, disse: eu quero dizer ao senhor, como homem honrado e perante Deus, que o seu filho é o maior compositor de todos. Bom, o Leopoldo ouviu isso e ficou em choque. Isso foi uma grande surpresa. E logo em seguida veio o desespero. E o livro todo, a novela toda, decorre de uma pergunta que o Leopoldo diz a si mesmo: e agora? O que eu faço da minha vida? Esta é a situação crítica que orienta toda a novela, tá? Porque ele, ao invés de submergir, afundar naquela depressão, ele disse: eu vou tentar descobrir o que aconteceu, que eu não percebi, que ele já tinha chegado lá muito antes do que eu tinha imaginado, desejado ou previsto. Então ele recupera momentos de maneira assincrônica, ele recupera momentos da vida do filho em que ele estava presente e que o filho já apresentava aquela genialidade superior e já o estava ultrapassando e já estava em véspera de se tornar um grande compositor da Europa. Então, isso ocorre durante uma viagem de Munique até Salzburgo. Então, passa durante uma noite. Tá? Se passa durante uma noite em que eu não fiz um monólogo, porque eu acho assim os monólogos, desculpem, meio ridículos, porque a pessoa está falando para nada. Né? Então, assim, ó, nessa confusão que eu tô, eu preciso organizar as minhas ideias. E a melhor maneira de organizar as minhas ideias é falar para unir. E nessa viagem, uma viagem de diligência, tá? Sabe? Aquela coisa, né? Havia um casal que estava na mesma diligência, no banco em frente, só que esse casal estava dormindo. Ele disse: eu vou falar para eles, tá? E com isso eu vou organizar as minhas ideias e vou procurar descobrir que momentos que eu não percebi que meu filho já tinha praticamente já estava chegando à condição do maior compositor da Europa. Então esse, digamos, é o plot, se quiserem assim chamar. Esta é a citação crítica, tá? Que desemboca, então, formalmente, numa longa fala do, do Leopoldo para aquele casal que está lá, tá? E ele, no fim, ele não, essa dirigir, ele começa a falar para esse casal, na verdade, não é desde Munique, mas sim de uma estação intermediária entre Munique e Salzburgo, que é a estação de Stein, hoje uma pequena cidade lá. Então, isso compreende uma noite, praticamente uma noite. Então, ele vai narrando, tá, para aquele casal adormecido, e, claro, vai usando a primeira pessoa, que é coisa que há muito tempo eu não usava na minha literatura. Então, o que acontece? Ele vai
contando, e o dia amanhece quando ele chega em Salzburgo, a sua terra, onde, enfim, né, em que eles viviam, né, para sua casa. Tá. E isso eu fiz assim, formalmente. Os escritores gostam muito de abrir capítulo, né? Gostam de abrir capítulo, capítulo, entendeu? É uma espécie de uma mania, né? Quando na maior parte das vezes não precisa abrir capítulo. O capítulo só vai chatear o leitor e muitas vezes o leitor pensa que vai começar uma coisa nova naquele capítulo e não tem nada, né? Então, melhor é não ter esse capítulo. Mas, considerando que era necessário pegar o leitor e dar de vez em quando uma parada, então eu utilizei as estações de troca de cavalo, né? Tá? Estações de muda, né? De cavalo, tá? E isso, o que acontece? Eles têm que parar, tem que trocar os cavalos, tá? Normalmente nessa casa, nesse estação de posta, como chamava, a pessoa pode comer alguma coisa, pode beber alguma coisa, descansar um pouco, enquanto também os cavalos cansados são trocados por cavalos descansados para seguir a viagem. Então eu interrompo, né, a narrativa com alguns momentos, tá, em que o leitor senta a pé. Então, vou pedir para a Tatiana aí, se puder abrir aí o meu PDF, que assim que eu posso ler, mas é que ler às vezes a gente não ouve, então, tá, não? Vai ter que aumentar um Qual pouco página? a página, o tamanho da página. Não, sim, mas qual página que você quer que eu coloque? Ah, Só pra eu... sim, é no início, onde diz noite. Pode ir rolando aí, porque vem os créditos. Isso é como foi impresso, tá? Tá? O meu editor não economiza papel, né? Tá? Assim é muito bom. É que o editor é músico. Então é assim, ó, noite. Eu só vou dar uma ideia do que é, tá, pessoal? A diligência postal de 2 cavalos, mais modesta do que as elegantes carruagens da época, e é pouco adaptada para o transporte regular pela empresa dos irmãos Fuchs, tenta vencer a estrada em direção a Salzburgo. Início da primavera do ano de 85 do século das luzes. E ainda faz frio. As lanternas a óleo de cachalote presas aos 2 lados da boleia mal conseguem clarear algumas braças à frente, obrigando a marcha mais cuidadosa. Saindo de Munique às 10 da manhã do dia anterior, tendo como único passageiro um ilustre músico que os cocheiros desconhecem, a viatura balouçante, diligências balanças como barcos em mar bravo, chegou à noite em Wasserburg, local de pouso em que o músico se hospedou na Estrela de Ouro. Pôde tomar uma sopa e estirar os ossos, e a diligência seguiu o itinerário cedo da manhã de hoje. Eu uso presente de patinho. Diligências viajam ao sabor de avarias. Cocheiros que vivem 60 anos passam 40 a consertarem suas diligências. E esses 2 veteranos das estradas bávaras não desejavam a quebra do bloco do eixo da roda traseira, esquerda, logo a seguir da estação de posta de Framersheim. Resignaram, contudo, e trabalharam com afinco depois de 3 horas. Retomada a viagem, encontraram um trecho da estrada arruinado pela água do degelo, onde os cavalos às vezes tinham de ir a passo, e disso resultou que a noite os alcançou, ainda na estação de posta de Stein.
tá? Peraí. Pode estar. Quando já deveriam estar em Salzburgo. O músico apeia, entra na estação e vai para a sombra de um arco da sala, encardido e mal iluminado, procurando colocar-se fora das vistas do casal que aguardava. Depois de servos, a saudação bávara, né? De alívio, servos, se diz, de alívio, o homem e a mulher dizem que estavam ali desde o início da noite, etc, etc. Aí há uma discussão lá dentro e eles retomam a viagem, tá? Bom, há uma celeuma lá, e na página 13, tá? Pode ir lá, tá? Página 13, tá? Pode seguir. Alô? É que está online, né? Por isso trava um pouquinho. Aí entra uma primeira pessoa. Ali diz assim, no meio, a diligência retoma a viagem. O músico, assolado por um forte incômodo, fala consigo mesmo. Eu provoquei toda essa celeuma na estação de posta porque quero chegar logo a Salzburgo para dissipar o abismo em que me encontro, esta catástrofe que me aconteceu em Viena, essas trevas que me envenenam a alma. Preciso encontrar a luz do meu apartamento de viúvo, o grande salão, o meu quarto, os quartos de hóspedes, os meus alunos privados. Preciso ser acolhido pela bondade da minha prestativa Teresa, que mais do que ama de casa, é cozinheira, arrumadeira, faxineira, uma suave pessoa que não me deixa sentir só. E preciso ver minha filha querida. Não, querida, ela é a minha segurança. Escrevi que viesse de São Gimli para me esperar em Salzburgo, afinal não é tão longe. Que deixe por uns dias seu marido nobre e todos seus nobres e ranhosos enteados. Tomara que ela tenha recebido meu bilhete a tempo. Preciso providenciar o reparo do seu forte piano, o que tanto prometi. Preciso reassumir meu eterno emprego de vice-mestre de capela. Preciso entrar na catedral, sentir o perfume do incenso. Preciso tocar de novo a minha antiga música e a música sempre nova do meu filho. Dizem que velhos falam sozinhos. Isso é patético e triste. Falamos sozinhos porque não temos mais quem nos ouça. Mas há um motivo mais forte. Os jovens só pensam, sem pensar que pensam. Tudo natural como respira e caminha. E já nós, os velhos, se nos entregarmos aos pensamentos desordenados, corremos o risco de começarmos a falar num violino amate e logo estamos a falar no rinoceronte desenhado por Dürer. Que animal maravilhoso. E assim é bom que organizemos nossos pensamentos em palavras ditas em voz alta para não perdermos o fio da meada. Isso também desculpa, ridículo. Bom, e também isso é uma coisa ridícula, pois os outros logo nos acusam de caducos. Mas foi agora, pensando, já vou terminar esse textinho, que achei uma solução para pôr disciplina nas minhas ideias, e para tanto posso servir-me dos meus já adormecidos companheiros de viagem como ouvintes. Esse, ah, esse senhor de 30 anos ou mais, eu nunca soube adivinhar a idade das pessoas, etc, etc, tá? Então, aí ele começa o seu relato, que ele é interrompido, tá? Ele é interrompido pelas diferentes estações de posta em que a, a, a diligência precisa parar, tá? E isso dá um respiro no leitor, tá? Bom,
Então, essa é a proposta do livro. Parte de uma situação crítica, tá? Evidente, forte, que vem a ser esse homem que quer recuperar a sua razão de estar vivo, tá? Porque ele deu à sua vida uma razão, tá? Porque a vida não tem sentido nenhum, tá? Quando damos a ela um sentido, né? Então, no caso, sentido que ele deu a partir do momento em que o filho mostrou a sua genialidade, ele fez isso, tá? Então começou a dar sentido e depois viu que estava equivocado, né? Então é a recuperação dessa história. Pronto, desculpe que eu falei muito, tá? Li muito, para poder as coisas fazerem um sentido. Então, de certo modo, eu estou fazendo como Leopoldo, porque eu tenho que falar para vocês, eu tenho que organizar as minhas ideias, por vezes organizo um pouco demais, tá? Então, tá? Rosana, pode falar. Sim, Pois não sei é. se... Sim, A minha pergunta, veja só, eu nunca escrevi um romance, né? E não me sinto capaz de escrever romance. Não não tenho sei. senso de observação nenhum. Meu negócio são as atmosferas, eu acho que por isso que eu fui para a poesia, sei lá, não sei se é assim. Mas eu não consigo imaginar, por exemplo, você pega um personagem real, né, que é o pai, e realiza uma ficção sobre o pai, né, esse pai. Eu queria saber, assim, Assis, como é que você lidou com esses limites, né, entre essa pesquisa que você fez, que é real, você foi lá, visitou os lugares, esteve, né? Como é que você separa isso na hora de inventar, né? Como seria, sem se deixar levar pela biografia real? Como é Uhum. que o escritor faz isso, né? Como é que é isso? É, essa pergunta requeriria um curso de um ano para poder, para poder explicar tudo Vamos isso, fazer. né? É assim, ó, no fundo, no fundo, qualquer ficcionista faz isso, em qualquer ficção que escrever. Uhum. Por quê? Ele sempre terá elementos do real e do concreto para escrever o seu romance. Então, eu não fiz muito diferente disso. Assim, ó, qual foi o meu norte aí nesse assunto? Bom, biografias de Mozart tem, né? Romances, 2 dezenas, tá? Uhum. Aí por baixo, tá? Bom, do Leopoldo Mozart tem uma biografiazinha pequena, tá? Mas é muito interessante e tal. Enfim, não é uma coisa assim muito criativa, mas é mais factual, tá? Uhum. Mas assim, ó, eu deixei de lado tudo isso e todas as representações simbólicas, filmes, teatro, etc., do Wolfgang e do pai dele, deixei tudo isso Uhum. aí e usei apenas fontes primárias, tá? Então, assim, por exemplo, a melhor fonte primária para mim foram as cartas trocadas dentro da família Moser, Uhum. tá? São mais de 500 cartas, tá? E estão preservadas. Muita coisa foi fora, porque especialmente no período em que o Wolfgang Mozart já estava em Viena e o Leopoldo estava em Salzburgo. Ele ficou em Salzburgo, né? Então, o que que aconteceu? Ele mandava as cartas para Viena, mas a sogra dele destruía as cartas, botava no lixo, tá? A esposa dele parece que também, tá? Há quem diga que sim, há quem diga que não.
Ele, por outro lado, era muito desleixado. Lia a carta do pai e deixava em qualquer lugar, tá? Talvez até enfim, um serviçal, uma coisa assim, fosse lá, esse papel aí, né, vai pro lixo. Bom, então tem muita coisa que se perdeu, mas muita coisa se preservou. Então, as cartas são constituem uma magnífica fonte primária e constituíram para mim as cartas uma fonte primária. Inclusive, essa frase que o Haydn disse, que seu filho é o maior, está numa carta que o Leopoldo escreveu para a sua irmã em Salzburgo, tá? Literalmente. Bom, então, assim, peguei outras obras, enfim, factuais. Tem um livro aqui, tá? Ah, que é precioso, do Otto Ulrich, tá? Uhum. São 1.500 páginas aqui, é uma coisa horrorosa o tamanhão disso. Mas eu li todo, porque é o seguinte, são só documentos contemporâneos da vida do Leopoldo e do filho, e da família, enfim. Então, as cartas não estão aqui, as cartas estão em outro lugar. Mas aqui estão, por exemplo, notícias de jornal sobre a família Mozart, todos contemporâneos da época, tá? Cartazes, ingressos, diários íntimos de pessoas que em determinado momento falaram. Por exemplo, o pai do Wolfgang, do Goethe, né? Wolfgang Goethe, né? Eles foram a um concerto em Frankfurt, onde o menino Mozart se apresentou, tá? O pai. E o jovem Goethe assistiu, tá? Então, o pai relata numa carta, então, pegando essa carta, então, o Deutsch, esse sujeito, tá? Fez, portanto, um trabalho assim de cão, ele foi atrás de tudo, mas documento, não tem interpretação nenhuma. Era isso que eu precisava, dentre outras coisas. Tá? Alguns papéis em arquivos, lá do Mozarteum de Salzburgo, tem muita coisa, tá? No arquivo da biblioteca, da Universidade de Salzburgo, no arquivo do Arcebispado de Salzburgo, enfim, eu só peguei algumas coisas que considerei relevantes. Então, só documento. Bom, então, assim, sendo só fontes primárias, não são, portanto, interpretações, me deram uma grande liberdade para preencher isso que as fontes primárias não têm. Tá? Verdade. É essa coisa. Esse foi o meu procedimento. Tá? Embora haja obras que são magníficas, enfim, como a gente sabe, né? Algumas delas são canônicas, tá? Como esta aqui, tá? Mozart Family, tá? Dessa autora, Ruth Alivel, tá? Britânica, é uma coisa assim incrível, tá? Ela é factual e, ao mesmo tempo, faz algumas interpretações. Eu fiquei com o factual e deixei as interpretações. Então, o que eu fiz? Eu tive a liberdade de preencher todos esses espaços com a minha ficção. Por exemplo, aquele momento que o Haydn diz aquela frase, ele é um momento que está escrito, mas não diz o que aconteceu depois. Ele só relata, Haydn me disse isso. Tá? Então, o que eu fiz? Eu preenchi com a minha imaginação e não só com o meu espírito dedutivo, que todos nós temos, né? Dedutivo e intuitivo também, aquilo que não está em documento nenhum.
Isso, então, me possibilitou escrever. E talvez o mais sensível em tudo isso foi criar uma situação crítica, tá? Que muito ficcionista se atrapalha nisso. A história vai sendo contada, contada e contada, e não acontece nada, sabe? O leitor Uhum. diz, não está acontecendo nada. Quer dizer, está acontecendo um monte de coisa, mas não aconteceu nada que deflagrasse aquele romance e, Uhum. consequentemente, o interesse do leitor. Então, lendo a correspondência do Leopoldo Mozart, e particularmente esta carta de janeiro de 1785, eu achei essa frase do Heidegger. E aquilo imediatamente está aqui o que eu quero. Né? Então, é mais ou menos por aí. Né? E que eu faço também quando, eventualmente, eu escrevo algum romance que tenha algum conteúdo, digamos, real ou histórico, enfim. Né? Então, qual é a minha coisa? Né? Eu digo, até eu escrevi um pós-fácil, para ser lido antes, e ele está no pós-fácil. Né? As últimas frases são desse pós-fácil, diz assim, para ser lido antes. Por fim, deixo claro que na escrita de Leopoldo, procurei dar primazia à ficção em relação à pesquisa. Aliás, essa proposta está no subtítulo, que não Uhum. pode enganar ninguém, uma novela. O que apenas peço aos meus poucos leitores de Stendhal é que a leiam com o espírito de quem lê uma história inventada, sem se perguntarem o quanto há nela de verdade. Assim fiz quando, em 1985, assisti ao hiperbólico, surrealista e delirante, mas belíssimo filme Amadeus de Mirosfano. Desde já, entretanto, eu adianto, nesta novela há muito mais verdade do que se possa imaginar. Tá? Uhum. Bom, e saiu publicado, assim, quando eu terminei, eu comentava muito com a Valesca, eu dizia, eu quero uma editora que não existe. E como assim não existe? Porque eu quero uma editora de leitores especiais, tá? No sentido especial, no sentido que tem algumas características de conhecimento e sensibilidade, tá? Então, uma editora, vamos dizer, corrente, natural, uma editora, enfim, algumas muito prestigiadas, não tinha esse tipo de, quer dizer, publicam de tudo, né? Pode até ser editora que publique coisas de muito boa qualidade, tá? Mas eu queria que fosse particularmente destinado ao público da cultura e músico e da música, tá? Uhum. Eu dizia, não existe e tal, né? Então eu estava nessa coisa e tal, quando eu recebi, né, uma mensagem do Leonardo, né, Silva, tá? Dizendo, eu sou músico, vivo em Berlim há 10 anos e tal, se apresentou. Eu estou criando uma editora, tá, dedicada à arte e música. Arte como, assim, literatura, escultura, arquitetura e música. Então, eu gostaria de saber se, por acaso, você tem o seu livro, Concerto Campestre, liberado de direitos para a minha editora Zain publicar. Eu disse, não, não tenho. Mas acabei de escrever um romance agora e disse para ele do que se tratava. Bom, surgiu daí, então, essa editora, né, que publicou mês passado o meu livro, Leopoldo,
Publicou agora, não é esse aqui, desculpe. Publicou, onde é que está isso aqui? Publicou, sabe, é um livro uma novela sim, está aqui. Pascal Quignard, Todas as Manhãs do Mundo, tá? Que deu origem a um filme, tá? Muito importante aí de 1990 e alguma coisa, chamado Todas as Manhãs do Mundo, tá? Com Gerard Depardieu fazendo o papel do Marin, tá? E um grande ator francês, Mayel, não me lembro o primeiro nome dele, que faz o papel de Senhor de Sainte-Colombe. São músicos do século XVII, tá? Isso já foi publicado no Brasil há alguns anos pela editora Rocco, depois saiu de circulação e ele resolveu pôr de novo, tá? Então saiu esse, depois, agora mês que vem, já vai sair outro, e assim são todos relacionados. Este livro, o Leopoldo, voltando, e não só, também Todas as Manhãs do Mundo, ele tem uma particularidade. Ambos têm um marca-texto. E nesse marca-texto tem um QR Code que vocês estão... Tá? Esse QR Code aqui dá acesso às músicas que são a uma playlist. Há uma playlist das músicas que são referidas aqui. Tá? São 50 músicas, sei lá. Tá? E não só. Dá acesso também a um glossário que eu fiz. Um glossário de 50 páginas. Todo dividido por nomes, assim, com entradas, como dicionário, que são de termos musicais do século XVIII. Tá? Eu pensei assim, bom, o pessoal não sabe ali, vai no Google. Ok, tudo bem, poderia ir. Mas é que aqui, esse glossário é bastante pessoal, tá? É um glossário escrito em primeira pessoa, tá? Eu. E que se refere, e que se refere especificamente a essas músicas naquilo que elas importam no enredo do livro, tá? Então, é bastante interessante, né? Eu vi agora que, no Todas as Manhãs do Mundo, tem a mesma coisa, ele fez isso. Uhum. Então, quando a pessoa chega em tal passagem, vai lá na playlist e escuta a música que está sendo tratada ali. Tá? Que maravilha, né? Muito Realmente, bom. a Não gente é está mesmo? vivendo outros É. tempos, né, para a Não, claro ficção. que sim, claro que sim, claro que sim. Tá? E isso realmente é espantoso, né? Porque o que a pessoa faria? Se a pessoa tivesse interesse, bom, aí diz assim e tal, então ele concluiu naquele dia e tal, a música que iria, não sei o que mais. Se eu não disser o nome da música, se não disser o número, as músicas de Mozart são numeradas, né, de 1 a 613. Então, o catálogo Queixa, um senhor lá que se deu o trabalho de pegar desde as primeiras composições de Mozart até agora, até a morte dele, e então chama-se catálogo Queixa. Mas não tem aqui no livro. Uhum. Então, a pessoa vai no glossário, vê a página e toca a música, porque ela está lá. Viu? Então, Maravilha. isso é muito bom, digamos, para quem acha que tem alguma coisa a aprender em relação à música de concerto, antigamente chamada de música clássica, né? Depois música erudita, né? Agora é música de concerto. Enfim, chegaram num acordo. Tá? Bom, é isso, tá? É esse o livro, são essas circunstâncias com as quais ele saiu, e no prefácio para ser lido antes,
eu falo que me ocorreu aquela sensação assim meio de síndrome do impostor. É. Quem sou eu, um sul-americano, tá? Hum, Para escrever sobre Mozart, um autor do século XVIII, centro-europeu, tá? E que não tem vivência de nada disso, né? Eu poderia pensar assim, quem é esse que está se metendo a escrever sobre, né? Mas aí eu estive recuperando muitas coisas, tá? A minha experiência de música, a minha predileção pelo grande Wolfgang Amadeus Mozart, tá? As minhas viagens, que já antes de pensar no livro, já tinha, né? Viagem para Salzburgo, viagem para Viena, né? Lugares onde ele esteve, né? Claro. hum. E, e sempre pensando, né? E, enfim, eu sabia tanto, até eu digo assim, se eu me candidatasse a um daqueles, como é aqueles concursos que havia antes, né? Quem quem é que responde, né? Ganha 1 milhão, não sei o quê, né? Responde É, sobre determinado assunto, ele fica milionário, porque se eu respondesse sobre Mozart. como, é, É. eu certamente ia ganhar muito dinheiro. Mas, enfim, né? É, quer dizer, eu me senti, digamos, no direito, né, de escrever, autorizado a isso. Tanto que está sendo tratada, né, a edição alemã do Leopoldo, tá? Tá? E pelo próprio Leonardo, e que eu acho assim, ó, que lá vai estar o público para esse livro, Uhum, tá? uhum, Tá? Eu já escrevi numa linguagem traduzível, eu não escrevi numa linguagem português brasileiro. Quer uhum. dizer, que ele vai funcionar, quer dizer, ele não é um livro escrito no Brasil, ele é um livro, para mim, teoricamente, escrito lá, tá? Para o Uhum. público de lá, tá? Então, porque aqui, claro, o nosso público é reduzido por princípio, né? O número de leitores. Bom, isso é um assunto que a Suzana sabe muito bem, né? Mas, mas lá, claro, né? É um assunto, né? Uhum. Uhum. É, Pronto, eu acho que é isso. certo. Vou fazer só uma perguntinha a mais, depois eu vou abrir aqui para o pessoal, quem quiser, né, também conversar com. A gente ainda tem um tempinho, uns 10, 15 minutos, a Tati que controla aí. Mas, assim, quando você foi, as curiosidades de ignorante, né? Você foi ignorante em ficção, em construção da ficção, como você fotografou lugares, você porque quando você narra, né, é com tantos detalhes e você está numa época, né, um outro momento, né, claro. E agora a gente já tem essa possibilidade de tirar fotos, de vivenciar um pouco esse momento, essa época, é século XVIII, né? É uma outra coisa. Mas é o seguinte, é um século XVIII muito próximo nosso, muito É, próximo, porque tecnológico. já havia muita documentação. A Uhum, cultura era bem conhecida, porque a minha pesquisa não foi só na música, né? Foi tá. na literatura e na sociologia, Uhum. e na filosofia, principalmente. Porque o Leopold Mozart era um iluminista E e católico. É. católico, né? Então, essa contradição não é contradição, isso era o espírito que havia na Europa Central, do Uhum, iluminismo ao modo da Europa Central, católico e iluminista. Tá? uhum, Então, eu tive de estudar essas ideias, quer dizer, eu já sabia coisas que até, enfim, a gente sempre estudou, conhece, mas ali era uma realidade muito diferente. Tá? uhum, Mas assim, ó, factualmente, sim, tirei
tirei milhentas fotografias, e não só quando já tinha me determinado a escrever, mas nas viagens anteriores também. Já fazia isso. Então, assim, ó, eu cheguei a alguns pormenores. Por exemplo, eu contei o número de passos entre a Residence, que era o Palácio do Príncipe Arcebispo, né, até, até o apartamento dos Moser, na Getreidegasse, 437 passos. Tá? Gravei, inclusive, para fazer, que tempo que tinha para falar algumas coisas naquele trajeto. Gravei os sinos da catedral e gravei os sinos da Alte Residência, que é a antiga residência, que toca os... tem um carrilhão lá que toca músicas já desde o século XVIII. O Michael Haydn, que era irmão do Joseph Haydn, vivia ele em Salzburgo, ele escreveu várias dessas músicas para esse carrilhão, e ele é acionado antigamente manualmente, né? Por um teclado, inclusive, né? Hoje, claro, ele é acionado eletronicamente, mas são os mesmos sinos e as mesmas músicas. Então, gravei, tá? Que há momentos em que os personagens ouvem esse sino, tá? Quando ele está lá muito deprimido, ele foi uma coisa horrorosa e tal, o Leopoldo, ele sai, para na ponte, tá? E ouve, ó, exulta meu coração, a música, tá? Que é justamente o oposto do que ele estava sentindo. Então, quer dizer, o espaço, né? O espaço não é uma coisa para ser descrita, é uma coisa para ser integrada no conflito. Não é qualquer espaço. Né? Então, esse espaço não é qualquer espaço, não é isso que eu quero dizer. Aquele espaço tem que se transformar em um elemento contribuinte para a atenção do conflito. Tá? Quando ele olha o rio Zalzach, né, que passa pela cidade, tá? E que vai levando blocos de gelo, né? Também é o destino dele ali que está levando aquilo, está indo embora. Né? Então, os espaços de Salzburgo são os mesmos do século XVIII, não alterou nada. Vocês conhecem, né? Essas cidades europeias mudam quase nada. Né? O filho está indo embora com os blocos de gelo. Exatamente, porque Que bonito isso. resolveu brigar com o príncipe. Deixou o pai muito mal, porque o pai teve que dar um monte de explicações para o empregador deles. Tá? Então, eu vou juntando, né, essas coisas. Então, ele chora e tal, porque ele se sente que o filho saiu, resolveu isso. Não, eu vou. Mas não faz isso. Como é que tu vai largar um emprego? Tu vai viver como esses músicos que tornam em tabernas e bêbados e tudo, né? Mas tu não tem emprego nenhum? Não, não tem nenhum. Eu vou tocar nas casas, vou ganhar dinheiro com isso, vou tocar em concertos que eu mesmo vou organizar, vendendo os ingressos antes. Ele fazia o crowdfunding, né? Então já vendia os ingressos anteriormente. Então quando as pessoas iam lá já estava tudo pago, não é? E com isso ele pagava, digamos, porque ele tocava só no forte piano dele, que ele comprou, tá? Ele não tocava no outro. Então, e aquilo era uma coisa monstruosa. Tá? Monstruosa porque ele resolveu, ele inventou um dispositivo mecânico acoplado, né? Como se fosse uma pedaleira de um piano atual, só que aquilo ali tinha um teclado embaixo que ele acionava com os pés, que reforçava os graves. Porque na época começou-se a
a tocar em grandes salas. E aquele forte piano pequeno não tinha o som suficiente. As pessoas lá no fundo não ouvem, né? Então, ele acrescentou esse dispositivo que pesava, assim, 20 quilos, ele era de ferro, era uma coisa. Então, o que ele fez? Ele mandou construir um trolley com 4 rodas que vinha amarrado atrás da carruagem, né? E ali ele levava o forte-piano e aquela pedaleira horrorosa, que subia e descia as escadas. Quando ele chegava em casa, tinha que subir depois. Tá? Tanto que o Leopoldo diz numa carta que eu, quando estive em Viena, nesse período, tá? Eu vi 17 vezes aquele forte-piano baixar e subir, aquele peso tremendo, e o meu filho dizendo, cuidado com isso aí, e tal, né? Não façam isso, e tudo mais, né? Preocupado com aquele piano, aquele forte-piano, que custou caro, era um fabricante, né? E ele fez de acordo com aquilo que ele queria, né? E foi um feito sob medida, né? Para tocar, digamos, concertos com orquestra. E nenhum daqueles satisfazia, era um somzinho fraquinho. Então, não só ele pediu um reforço no número de cordas, como acrescentou essa tal pedaleira, que era um novo piano tocado com os pés ao mesmo tempo que tocava com as mãos. Então, tá? É impressionante isso, né? Enfim, são pormenores, tá? Que dão força, né? Que dão presença, que fazem o leitor acreditar no que está lendo. Não são as grandes coisas, são os pormenores que fazem o leitor acreditar no que está lendo. Alguém gostaria de conversar um pouco com Essas alturas o Luiz Antônio? Todo mundo quer jantar e quer fazer a sua vida. Sobre o Não, livro? tudo bem, se Não sei alguém se quiser. tem. Bom, o pormenor é que vai sair, então, no Rio, né? Provavelmente no dia 26, o lançamento carioca do livro, em local a ser definido, e quem vai capitanear a entrevista comigo é a nossa querida Suzana, tá? Que vai Vamos estar no conversar. lançamento. Vamos conversar sobre o livro, sim. Vou ficar muito feliz. Eu fiquei muito feliz com esse convite, viu? Muito feliz. Assis? Oi, é a Ana. Oi, Tudo Ana. bom? Tudo. Eu gostaria de dizer algumas palavras sobre a leitura. Tá? Eu peguei o livro, eu pretendia ler muito lentamente, até porque entrei no QR Code, ouvi as músicas. Eu não sou muito ligado em música, para mim foi uma novidade, foi uma experiência interessante. Mas eu comecei a seguir as páginas na medida que iam nessas duas gerações, digamos, tanto da filha e do filho e do personagem, o próprio Leopold, e cada passagem parecia me trazer certas rupturas que foram aos poucos entre eles, que os unia e os separava, e surgiam, né, à medida que ele foi se percebendo que o filho, ao mesmo tempo que aprendia, ele se escapava dele, né? Eu achei isso muito interessante no livro. Amém, muito obrigado pelo depoimento. Isso foi pensado, isso não foi ao acaso. E eu tinha que distribuir essas rupturas no decorrer do livro. Tá? Tinha que distribuir. Não podia juntar tudo numa só, ou deixar tudo para o fim. Eu tinha que distribuir. Então, aproximadamente certo número de páginas, aparece uma nova ruptura dessa. E tem que ser assim, porque senão o leitor vai se atrapalhar. Obrigado pelo depoimento, Ana. Maravilha. Então, bom, é isso. Tá. Assis, aqui temos uma visitante muito querida, amiga querida, que é a Guiomar de Gramont. Ela colocou aqui, eu acho que ela não está, não sei se porque ela não está querendo falar, mas ela disse assim, depois ela fala que ela não tem
né? Posso Pejo, no sentido. falar? Então diz aí, diz aí. Eu não li o livro ainda, mas eu me interessei muito, né, depois de te ouvir, né? Foi assim, realmente assim parece incrível, né? Eu gosto muito de música, meus filhos são, né, do mundo da música, e eu me interessei assim por essa ideia que você enunciou da verossimilhança através dos detalhes. Eu queria saber se vem daí o título do seu livro, se é, né, Bom, de onde você tirou esse título tão bonito. mas o título é só Leopoldo, uma novela, nada mais, tá? Então, ele... talvez esteja falando Todas as Manhãs do Mundo, do Pascal Quignard, talvez? É isso que você estava Não, falando? não, Não? não. Não, por, Esse que é por título pormenores. bonito. Não, Leopoldo mesmo. Leopoldo mesmo. Uma novela. Eu pus esse subtítulo aqui meio provocativo, né? Porque não é o tamanho que diz se um livro é uma novela ou um romance, é a Sim, estrutura. estou me referindo a esse seu subtítulo. Ah, tá certo. Então, de fato, ele é provocativo. Tá? Que pessoas vêm aqui e dizem 400 vezes, isso é um romance. Não, não é isso. Atenção. Crime e Castigo tem 700 páginas e é uma novela. A pergunta que deve estar no ar assim é qual é a diferença entre novela e romance? Bom. Não é o tamanho, você diz, né? Não, não, é claro que não. É a estrutura. A É novela trabalha com um conflito só e poucas personagens. isso. E tudo se dirige para o final. Pronto. O romance trabalha com vários conflitos, tá? E ele tem essa coisa espalhada, assim, né? Então, o melhor exemplo de romance é a telenovela brasileira, Uhum, que trabalha com um tema e uhum, trabalha com vários conflitos acessórios, tá? E tem um, tem uma estrutura, tá? Tem uma estrutura, portanto, Lego, tipo Lego. uhum, Quer dizer, assim como uma telenovela. Quer dizer, se um ator morre, uma atriz não sei o quê, tal, tira aquele conflito que está tratado ali e toca em frente. Ou está indo muito bem, acrescenta mais um conflito. Então, o romance tem essa estrutura, portanto, Lego, né? Quer dizer, se pode ir montando. Então, por isso ele acaba sendo grande. Mas tem uhum. uma coisa que eu falava, talvez, né, faltou alguma coisa importante aí. Quando eu disse o que, que me tirava, me aliviou um pouco a sensação, a síndrome do impostor, foi o fato de eu ter sido músico profissional. Atuei durante 15 anos na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Tá? Talvez eu tenha omitido, né? Isso. Isso aí, de fato, me dava mais um elemento, né, de legitimidade para escrever uma novela que é, antes Uhum. de tudo, uma grande homenagem à música, né, e à decifração de uma grande personagem, que é Leopoldo Mozart. Vocês Assis, encontram, Assis, desculpe, podemos dizer que é essa novela é uma declaração de amor de um músico para a música, né? pois é, verdade. Tá? Onde eu fui mais a fundo nesse É. assunto. E aí eu fiquei, não é, como a situação do Leopoldo agora, não é? E agora, o que que eu faço da minha vida? Depois de ter escrito essa novela, né? Como ele disse, o que que eu faço da minha vida, eu também estou dizendo. Não me ocorre nada, Tá? Mas nada. agora, além de toda a tua experiência
Como professor, você se tornou um expert em Leopoldo. Agora haverá conferências e mais conferências sobre Leopoldo. Isso é um Eu novo nicho sei de mercado, disso. sei lá. É bem capaz de acontecer. Já me aconteceu com o Código da Vinci uma vez, em que, só vou concluir, que lá na PUC tem ainda um programa chamado Cultura e Fé. Então, o vice-reitor na época, que hoje é reitor, que eu organizava isso, me disse, professor, tem aí muito interesse no Código da Vinci, que tal a gente fazer né, um evento em torno de você, né, apresentaria e tal, falaria e tal. Eu disse, atenção, eu não li o romance. Aí ele disse muito caridamente, pois então, aí é uma boa oportunidade para ler. Eu li. E me tornei especialista no Código da Vinci. A partir daí eu não suportava mais. Tá? Tinha um padre que estava assistindo, disse, escuta, as velhinhas lá da paróquia estão muito preocupadas com o Código da Vinci, esse negócio de Maria Madalena, esposa de Cristo, não sei o que e tal. Eu gostei muito do que tu falou, quem sabe vai lá, né? E fala para eles. Falam, que chata. Né? Bom, tá bem. A Santa Madre Igreja a gente não recusa, né? Então eu disse, tá bem, tá bem. Ele foi me buscar em casa, no carro. Aí ele disse, pois é, professor, tem uma situação meio chata que eu queria lhe colocar. Ele disse, mas o que que é, né? Eu pensei, não vai sair, né? Ele disse, não, é o seguinte, que o filho de uma dessas velhinhas é jornalista do Correio do Povo. Você não viu que saiu no jornal? Você vai falar sobre o Código da Vinci? Disse, não, faz favor. Ele disse, não, então, em função disso, eu mudei, tá? Que ia ser do meu gabinete, eu mudei para o salão paroquial. Tinha um monte de gente, mas um monte de gente. E do lado uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Tem foto disso, tem foto. Uma imagem de Nossa Senhora de Fátima e um púlpito para mim falar, sabe? Bom, a partir daí eu me tornei um especialista no Código da Vinci. Tá? É como tal com o homem que sabia javanês, né? Tá? Então, era todo mundo, felizmente, depois passou a coisa, né? E o Código da Vinci? Eu disse, eu não aguento mais. Então, acho que o Ed disse bem. Eu acho que agora, sempre que houver qualquer coisa para falar sobre o Leopoldo, sou eu a falar. Tá bom, faz parte, né? Faz. Legal. É Assim, isso. É isso. obrigada por, né, se Ah, dispor a conversar conosco sobre tá o bom. Leopold. E, Tá gente, bom. olha, dia 26, tá? A gente ainda não está acertando que livraria vai ser, né, Assis? Não, Né? ainda. O Eu proponho, então, né, que quem mora editor está tratando disso. que venha, quem não mora, pega um fim de semana aqui no Rio. Eu sei que vai ser um sábado, né? Pois é, sim. É. Aí nós vamos ter que jogar aí uma questão de horário e tal. É. Uhum. Ah, não, Então, mas tudo bem. eu vou É com o ficar. editor. O meu editor, músico, vencedor de congresso de composições internacionais, tudo revelou-se um executivo como editor, olha, como poucos. Então, Maravilha. é Então, isso. E o livro encontra-se na Amazon, na livraria Zain, tá? No site Rainha é da editora, editora Zain, tá? E aqui, Maria está fazendo propaganda, um presente para o Dia dos Pais. dos pais. Muito interessante, Maria. A Maria é uma assídua frequentadora das janelas Das literárias, janelas literárias. daqui do IEL. Tá. Tá certo. Obrigada a vocês por estarem aqui. E vamos, então, nos ver no dia 26, tá?
Quem Sabemos puder, ainda o horário, quem mas a for, estação vai se encarregar de mandar e quem for, vamos quem divulgar. for do Rio, né? Quem for do Rio está convidado, tá? Legal, Ok? maravilha. Então tá. Que bom. Cumpri com o meu dever e com muito prazer. Tá bom, a gente viu. Obrigada mesmo, viu? Gente, para Tchau, vocês também, pessoal. um Tchau, beijo, tchau, tchau, Guilmar, um tchau. beijo, Maria, E Renata, todo mundo, Zumira, Boa noite, Lúcio, tchau, tchau. todos que estão aqui, Denise, né? Tem duas Denises, a Gauss e a Crispum. A Gauss faz aula comigo, que beleza. Gente, então tá. então tá. Beijo para Bye, todos. bye. Beijo, Assis. E Dá um beijo na Valesca, está aqui. Beijo, Valesca. tá. Beijo. Ok. Tchau, pessoal. E não esquecer, arriba. Arriba. É isso aí. Maravilha.